é a maior cidade do estado, a mais populosa, conhecida pela força da indústria e também da inovação. É por isso que o Inovação em Pauta está em Joinville, Expocentro Edmundo Dobreva. É aqui que ocorre a Expo Inovação, o maior evento de tecnologia e inovação do norte catarinense. Ela acontece uma vez por ano para discutir as novidades do mundo dos negócios. Por isso, na edição de hoje, vamos dar destaque a empreendedores que estão moldando o futuro dos negócios. Eu sou Luan Wozniak e te convido para essa jornada inspiradora. Nos 5 palcos simultâneos, muito debate com conteúdo valioso. Cada participante recebe um fone como esse para acompanhar a palestra que for do seu interesse. Afinal, são mais de 80 horas de conteúdo em diferentes áreas de um negócio. É tanto conteúdo qualificado que fica até difícil escolher o mais interessante. Empresários compartilham suas experiências com o público, sabem o quanto um conselho pode fazer a diferença no desenvolvimento. Entender que normalmente os negócios bem-sucedidos não estão fazendo a mesma coisa que faziam no início. É muito comum uma empresa começar a trabalhar com um produto ou um serviço e ao longo da sua existência trocar e ter mais sucesso. Então vou mostrar aqui alguns exemplos divertidos, como a Nintendo, que a gente conhece pelos videogames. Pouca gente sabe que a Nintendo começou fazendo baralhos, Então só para citar aqui um exemplo, mas que são muitos. Então é trazer essa provocação para quem é empreendedor, para quem está à frente de uma empresa, de que às vezes a coisa não está indo bem e que é importante insistir até certo ponto, mas não para sempre. Você pode estar diante de um produto que não tem saída, você pode estar diante de um mercado de alta competição, Então, para crescer o negócio, é importante que você esteja revendo continuamente o que você está fazendo e não ter nenhum melindre ou preocupação em trocar totalmente de negócio. É o que a gente chama ali nas startups de pivotar, começar fazendo uma coisa e depois outra, e numa empresa maior que a gente chama de reinventar. Muitas empresas começaram fazendo um produto, a Nokia, por exemplo, que a gente conhece pelos celulares, começou com uma empresa que fazia papel. E ao longo do tempo viu que aquele negócio não era o melhor e acabou mudando para um outro negócio. Então é sobre isso que a gente vai falar, mais para estimular quem está à frente do negócio, se questionar o tempo inteiro, se o que está fazendo tem futuro. Organizado pelo Sebrae, a Expo Inovação chega à sua 10ª edição e cresce a cada ano. A gente mudou totalmente o modelo, fazendo uma feira e com 5 palcos aí com conteúdos riquíssimos, São mais de 50 expositores e mais de 50 palestras também que estão acontecendo simultaneamente. Mas, como você bem disse, com conteúdos que vão desde marketing, produto, pessoas, gestão. E a gente trouxe até para esse evento uma outra coisa que é falar da cidade de inovação. A Joinville ela tem um processo que ela está trabalhando do desenvolvimento econômico dela, que tem dos seus eixos a inovação, e a gente trouxe o planejamento de desenvolvimento econômico para dentro do evento com uma pauta toda voltada para esses eixos de inovação. Então isso também é inovador como evento, de como a gente está vendo a cidade e de como a gente trabalha o destino desse planejamento estratégico da nossa cidade para a inovação também. E agora o nosso desafio é avançar no planejado. A gente tem planos de ação para cada eixo desse, então a gente continua monitorando, organizando esses grupos para que a gente cumpra o combinado dessas entregas que vão combinar com esse desenvolvimento do ecossistema. Então, tem eixos com tarefas muito claras e priorizadas. Cumpriu essas, vamos para as próximas. Vamos priorizar de novo e vamos tocar. Até porque esse processo de construção inovador e de desenvolvimento da cidade ele é uma constante, ele não vai parar, Porque a gente vai ter toda hora um fato novo e uma outra vertente, um outro eixo para a gente estar desenvolvendo também. A vocação empreendedora e industrial de Joinville tem se transformado com a ascensão do setor de tecnologia nos últimos anos e também o surgimento de programas, eventos e várias startups em ações coordenadas por incubadoras,
como a Softville, parceira do Sebrae e da Associação Catarinense de Tecnologia. Softville é o polo regional de empresas de tecnologia da região. A gente ajuda as empresas de tecnologia a serem criadas, a nascerem e a se desenvolverem aqui na região de Joinville. Então a gente tem uma série de programas que ajudam tanto a criação dessas startups ou desses novos negócios ligados à tecnologia e ao desenvolvimento, crescimento delas, né? Então os programas vão desde programa de incubação, eventos setoriais, por exemplo, de construção civil, Construtec, indústria, tecnologia na indústria, Inditec e por aí vai. Assim como a gente tem eventos transversais a todos esses negócios. Então, por exemplo, eventos que vão trabalhar marketing, vendas, produto e tecnologia, gente e gestão, né? Então a gente tenta ajudar justamente dessa forma, né? Em setores, em nichos, né? E de forma transversal esse pessoal aí se desenvolver. Quando a Softville foi criada, não tinha internet, né? As empresas precisavam de grandes computadores, né? Salas muito grandes. E hoje em dia a gente tem centro de inovação, programa de aceleração do governo, o Sebrae também tem diversos outros programas. Então a Softville também teve que ir se adaptando, né, para mudar. Então a gente tem trabalhado forte aí para justamente entender quais são os gargalos das empresas e atuar justamente nesses pontos. Inovação no final é resolver, tá sempre buscando, né, resolver essas necessidades dos clientes. O que a gente fez ontem não necessariamente se aplica hoje e amanhã. Então as necessidades vão mudando, né? A vida das pessoas, o cenário vai mudando. Então inovação é isso, a gente está constantemente se adaptando e se mantendo competitivo. Aqui inovação é assunto sério. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais Expo Inovação. O Inovação em Pauta está de volta e continua no maior evento de inovação e tecnologia do Norte Catarinense, a Expo Inovação. E como a gente falou no bloco anterior, muito mais do que obter conhecimento, esse é um espaço para fazer networking. Hoje eu trabalho na área de sucesso, atendimento ao cliente. Na questão de utilizar as inteligências artificiais, talvez, ou a inovação mesmo, nessa questão de atendimento aos clientes, até para otimizar o nosso tempo. Eu acho que a parte de inovação e marketing, a gente sempre tem que estar buscando o que está em alta no mercado, porque vai tendo essa sazonalidade do mercado, né? Então a gente tem que estar de olho nas tendências e tudo para estar aplicando justamente com os clientes e tal, né? Ainda mais para quem trabalha com social media, Exato. É uma constante evolução. Exato, exatamente. Todos os dias aparecem aplicativos novos e tendências novas, né? Quem busca por tecnologia e inovação quer ter uma experiência real sobre o produto ou serviço. Por isso, eventos assim são importantes para esses momentos de conexão, das dores, das dificuldades e também das soluções. Eventos como esse, além de gerar todo o network, né, a gente também pode trazer desafios, lançar desafios, conectar com hubs e outras corporates que estão aqui presentes. E um dos objetivos que a gente tem é fortalecer o ecossistema. Então a gente participar, a gente também traz uma contribuição muito grande para o fortalecimento, no caso do ecossistema aqui do Norte de Santa Catarina, onde a gente tem inclusive a unidade de Vega. A gente costuma dizer que a ArcelorMittal é uma Disneyland, né, um parque de diversões para startups, porque a gente tem todos os processos possíveis, transversais e os próximos processos siderúrgicos. Lá a gente testa desde soluções para os processos siderúrgicos, como por exemplo, estamos agora para testar um caminhão autônomo, né, em parceria com uma startup lá da Grande Vitória. O conceito de inovar é algo bem amplo e isso fica claro nesses corredores. Pode ser, por exemplo, uma ferramenta de integração de sistemas, gargalo de muitas empresas. A ideia da plataforma foi justamente criar algo que permitisse esse processo, que é custoso e gera um esforço bastante grande, ser mais assertivo, rápido, com gestão e monitoramento claro de tudo que está acontecendo e que de fato a gente pudesse entregar autonomia para as empresas, porque quando a gente fala de integração e a gente trabalha num conceito muito artesanal, com software, codificação, você tem que estar sempre se preocupando com muitas características de log, uma arquitetura, uma estrutura muito grande. E quando a gente fala de criar uma solução
que já prevê todas as necessidades que a gente precisa numa integração, a pessoa ela trabalha assertivamente na regra de negócio e toda essa segurança, logs, controles já estão todos nativos na solução, né? Então acaba encurtando em pelo menos 10 vezes o tempo de desenvolvimento, sem contar a manutenção, que aí, em vez de ser um código que talvez o programador saiu, tem uma interface bonitinha que ele vai lá e vai identificar e vai atualizar pontualmente onde ele precisa. E a gente tem um roadmap de várias atividades para a gente estar executando ainda, porque é solicitações de mercado, né? A gente vai evoluindo. Tem um cliente novo, um aqui, outro ali. Vão surgindo novas necessidades e aí a gente vai evoluindo a plataforma, né? Da melhoria de processos internos ao bom atendimento ao cliente, a inovação pode ter vários objetivos. Se fala muito, né, da retenção do cliente, do resultado sensacional que a empresa, como uma prestadora de serviço ou uma empresa de sistema, ela tem que dar para o cliente e manter aquele cliente consigo, né? É muito mais barato hoje manter um cliente do que correr atrás de um novo. Então a equipe de atendimento, né, de suporte, de atendimento, ela tendo uma solução onde o cliente tenha certeza de que a solicitação dele foi recebida, vai ser atendida num prazo acordado, isso traz uma satisfação para o cliente muito grande e, obviamente, trazendo a fidelização, porque o cliente feliz significa receita recorrente para a empresa. Hoje, Joinville é uma das 3 melhores cidades para se empreender no Brasil e a segunda do estado em número de startups. Boa parte das empresas de tecnologia estão localizadas aqui, no Ágora Tech Park, um parque tecnológico localizado em um dos maiores centros industriais da América do Sul, o Perini Business Park. O espaço veio para tirar do papel as ações do emergente mercado de tecnologia e também de inovação da região. Não por menos, é a cidade da inovação. Em 4 anos, são mais de 100 operações instaladas, entre startups, empresas de médio e grande porte, players como o Sebrae, Fiesc, Acate, ABI, Abimac, Comunitec, Joinvale, Softville, entre tantos outros. Além de projetos estruturantes em áreas como indústria 4.0, saúde, educação empreendedora e cidades inteligentes que conectam as diversas hélices da inovação, seja a universidade, mercado, setor público e também a comunidade. Na Expo Inovação, eu bati um papo muito interessante com o diretor do Ágora Tech Park sobre os avanços que esse espaço trouxe para o ecossistema de inovação local. O Ágora sendo um dos principais atores do ecossistema aqui de Joinville e de região, com certeza nós tínhamos que fazer parte, primeiro que somos até co-realizadores, somos o patrocinador Gold também, aqui da Ouro do evento, e faz todo sentido para nós, né, como parque tecnológico está impulsionando esse movimento aqui na cidade. Vamos voltar alguns anos atrás. Como é que se deu o surgimento do Ágora Tech Park? Aí tem até uma curiosidade, porque a ideia do Ágora Tech Park ele nasceu dentro de uma Expo Inovação. Foi exatamente há 6 anos atrás, mais ou menos nessa época. O evento acontecia, obviamente, num modelo diferente, muito menor. E numa noite de palestras, uma pessoa me falou assim, por que vocês não encabeçam essa ideia de desenvolver um parque tecnológico na cidade? Porque a cidade precisa, merece, tem um ecossistema pujante, organizado, talvez faltando só o palco, só faltando o estádio, onde todo mundo possa se encontrar e fazer as coisas acontecerem. E foi assim que apareceu a ideia do Ágora, eu levei para dentro do Perini, dos meus colegas, e a gente comprou a ideia de realmente puxar esse projeto aqui na cidade, com a visão assim, de causar um impacto econômico, social, não só na cidade, mas na região, e contribuir para que Santa Catarina mais e mais seja referência a nível nacional e internacional
no tema inovação. Já dá para dizer que esse objetivo foi alcançado? Está sendo alcançado? Hoje a gente consegue perceber isso, e a gente que eu falo não é só nós do Ágora, mas também nós de Joinville, porque Joinville entrou no mapa das missões que vêm conhecer o que está acontecendo em Santa Catarina. Então é muito comum nós recebermos grupos de outros países, a maioria dos estados brasileiros que vêm para Santa Catarina e no mínimo passam em Florianópolis e em Joinville. Então isso materializa o sucesso que Joinville está tendo e especialmente que o Ágora conjuntamente está tendo. Até um tempo atrás a gente tinha Joinville como uma cidade industrial, só aquela imagem. Isso já mudou? Mudou bastante. O industrial não deixa de ser uma história de empreendedorismo também, né? A criação das indústrias lá no passado, empreendedores que desbravaram aquele mundo, mas o Joinville hoje já é um grande polo do software, é referência em startups, realmente mudou bastante, sem abandonar a matriz industrial que tinha. Então acho que essa é um grande ponto positivo que a gente reconhece, que eu pessoalmente reconheço, que a gente não trocou matriz econômica. Pelo contrário, a gente partiu de onde estava, ajudou ela a dar mais passos, mas ao mesmo tempo abriu um novo braço, que é o braço de tecnologia dessa nova economia e que com todo esse engajamento está crescendo muito, você tem visto, e está ajudando de novo, não só a região, mas o estado a se projetar mais e mais. Tanto que a gente vê muitas empresas tradicionais que surgiram lá décadas atrás, incorporando, adquirindo algumas startups para alavancar ainda mais seus negócios. Às vezes criando outras iniciativas, como um venture capital, né, ou uma aceleradora interna, ou um ambiente de inovação interno, mas também não fazendo isso só dentro. Isso também é uma coisa legal. Empresas muito tradicionais da cidade, eu sempre falo que são, para mim, é uma grande referência, que é a Schulz, que é uma fundição, é uma empresa super tradicional, muito inovadora, tem uma história de produtos inovadores, mas que quando a gente começou esse movimento, como Ágora, como Joinville, como Softville, e fomos lá mostrar a visão, eles foram uns dos primeiros que compraram a ideia. Dentro do Ágora, eles tiveram o primeiro lab de indústria tradicional dentro do Ágora. Depois foram os primeiros da indústria tradicional a entrar no Link Lab, no projeto da CAT, que roda lá dentro do Ágora também. Então, para ver como a indústria ela também apoiou muito esse movimento. Ela ajudou a potencializar esse movimento. Hoje, em números, são quantas startups dentro do Ágora e se tem algum segmento em que elas mais dominam, alguns setores específicos? Setores são muito variados, então desde serviços, software, bem variados, né, até startups que resolvem problemas de indústria, mas muitos problemas normalmente de processo da indústria. Algumas startups de hardware, como a IAC, por exemplo, tratores elétricos, né, que está desenvolvendo produto novo para o mercado mais industrial ou aeroportuário, que está lá dentro do Ágora. Joinville como um todo tem 164, 169 startups ativas hoje. Dentro do Ágora, eu não sei te precisar bem o número, mas deve ser em torno de 30, 40 startups, contando as que estão incubadas, as que estão instaladas, né? E as que já têm sua operação, às vezes parte dentro do Ágora, parte dentro do Perini, porque lá a gente acaba conseguindo ter uma trilha, né? Desde a constituição da startup, uma pré-incubação, a incubação, posteriormente um espaço pequeno, seja no coworking, seja em umas primeiras salas dentro do Ágora, para passo seguinte ter um espaço de produção quando efetivamente necessita disso dentro do Perini. Então acaba nascendo e vivendo ali, criando sua história ali dentro. O mundo hoje está falando muito em inteligência artificial, em ESG, em sustentabilidade. Temos ainda um amplo caminho para crescer? Muito, muito, muito. Realmente temos muito para crescer. Acho que a gente está engatinhando nisso, né, nessas tecnologias novas, disruptivas.
pessoas entendem, muita coisa sendo desenvolvida, muita coisa sendo testada já, mas é quase que um oceano azul de aplicação, né? Conseguir fazer essas tecnologias realmente serem produtos que impactam no dia a dia das pessoas e geram nota fiscal para o empreendedor, para a startup, né? Eu vejo um caminho grande nesse sentido. De uma forma macro, como que o Brasil pode contribuir para esse avanço? Eu acredito que o apoio financeiro do governo, do Estado, né, é um ponto muito importante, seja para financiar o próprio empreendedor, seja para financiar os programas ou os ambientes. Nesse sentido, agora ali no Ágora nós estamos construindo um prédio específico para conectar a academia com o mercado. Mercado, quando entenda mercado, é startup, é o empreendedor, é uma grande empresa. E esse projeto está sendo apoiado financeiramente pelo governo federal. Então, isso também é uma virada de chave para nós aqui localmente, mas nessa ótica eu acredito que o governo, o Estado, ele pode fazer muita coisa, iniciando por esse apoio que eu acredito que é uma necessidade. Existe muito capital privado, mas o capital privado ele tem custo e às vezes não é o que o empreendedor precisa naquele momento. E o público apostar um pouquinho mais nisso, colocar um pouquinho mais. Então eu vejo, pelo menos aqui na nossa cidade, região, estado, um alinhamento de discurso, de bandeira. Então o governo falando muito, isso é o primeiro grande papel do governo, né, que é alinhar o discurso, realmente ele falar da bandeira. Mas eu vejo esse segundo papel, que é o papel do apoio efetivo financeiro. Acredito que ali tem um espaço para crescer, para que realmente cause efeito, tenha muito efeito. De fato, a inovação em Joinville caminha a passos largos. No próximo bloco você vai ver uma associação que acredita no empreendedorismo, na tecnologia e na inovação para promover o desenvolvimento econômico sustentável. Não sai daí que daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem mais Expo Inovação. Joinville é a maior cidade de Santa Catarina e uma das melhores para viver no Brasil, com excelente índice de desenvolvimento humano, é um celeiro de startups e está entre os principais polos de inovação da América Latina. São várias entidades, instituições e organizações dedicadas à inovação, além de um calendário de eventos referência no setor. Uma delas é a Joinvale, mantida por empresas e instituições que acreditam no empreendedorismo e também na inovação, como uma alavanca para um ecossistema forte. Quando chegou em 2018, veio a preocupação, né, de tudo isso que estava sendo feito ter uma perenidade, uma vida longa, né? Lembrando que estávamos dentro de uma secretaria municipal que a cada 4 anos alvo de mudanças, né, naturais. Tudo isso começou a borbulhar e a gente precisava se aproveitar, tirar benefício desse movimento, né? Então a gente começou a criar esses programas com essa visão, conectando as empresas com as demandas do poder público, com empreendedores, startups, universidades, né? Super importante, papel da academia. Então tudo isso é conectado. Basicamente essa é a essência do Joinvale. Quer empreender, quer se desenvolver enquanto empreendedor, ou uma empresa tem lá uma dificuldade interna, ela pode trazer a sua dor e aí vai ter ali empreendedores solucionando aquela dor, criando um novo negócio talvez. Então tem um leque de oportunidades, um leque de programas e Joinville está num movimento muito legal, recente, de conexão desses atores do ecossistema, trabalhando juntos no conceito de coopetição, né? O que é a coopetição? Muitas entidades elas até competem lá no mercado, comercialmente, são competidoras, mas em relação ao ecossistema a gente trabalha junto, para que todo mundo ganhe. Tem um mantra que nós usamos aqui em Joinville,
E para quem é daqui é fácil de entender, né? Se a maré sobe, sobe para todo mundo. Então a gente precisa unir os esforços e o Joinville Valley tem essa essência, essa visão de unir todo mundo para fazer a maré subir. E a economia sendo mais forte vai ser melhor para todo mundo. O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina palestrou no evento sobre a reinvenção da economia do estado a partir da inovação. A gente acredita que é fundamental participar de eventos como esse, que tem entre os seus objetivos compartilhar boas experiências, compartilhar iniciativas para que as pessoas possam entender como que elas podem, de um lado, financiar suas iniciativas empreendedoras. O estado de Santa Catarina é um estado extremamente empreendedor e inovador, e de outro lado, conhecer boas experiências, evangelizar as pessoas daquilo que está sendo feito de bom, seja no poder público, seja na iniciativa privada. O governador Jorginho Melo lançou em abril desse ano Santa Catarina Inovadora, que é um conjunto de ações articuladas em 7 diferentes áreas, que vão desde a questão dos ambientes de inovação, passando pela infraestrutura de conectividade, incentivos fiscais e econômicos, a parte de financiamento, formação de mão de obra, atração de investimentos, internacionalização de empresas, enfim, 7 áreas que a gente entende que fazem parte de uma boa política pública de desenvolvimento econômico pela inovação. E algumas delas que são alguns gargalos que a gente tem que superar. Sem dúvida, todas as pesquisas que a gente utilizou para a criação do Santa Catarina Inovadora, eles apontam alguns gargalos em umas dessas 7 áreas, mas os principais são, sem dúvida, a questão do financiamento, né? E o Estado vem trabalhando para oferecer um portfólio de alternativas de financiamento importante para os empreendedores, né? O governador Jorginho Melo já lançou o Pronamp Inovação. A questão dos incentivos econômicos e dos incentivos fiscais, veja que hoje a gente não tem incentivo para que a economia tradicional possa investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e a questão da formação de capital humano, né, que esse é um desafio muito grande e todas as pesquisas apontam como um grande gargalo para o desenvolvimento econômico pela inovação. Santa Catarina tem essa característica que talvez seja única no Brasil e que faz com que a gente seja realmente um estado diferenciado sobre todos os aspectos. E uma política pública bem concebida não pode desconectar dessa realidade e desconsiderar essa realidade social e econômica do estado. O programa de hoje está chegando ao fim, mas eu espero que você tenha aproveitado essa jornada pelo empreendedorismo e pela inovação. Obrigado por nos acompanhar direto aqui da Expo Inovação em Joinville. E eu te espero no próximo Inovação em Pauta. Tchau, tchau!